Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui do Personal Trainer Digital, que é o nosso curso aqui, nosso treinamento, nosso workshop, onde a gente vai aprender a fazer consultorias online de treinamento aqui na prática, cara. Então todo o passo a passo está sendo feito aqui junto com vocês e é com muita gratidão aí que eu recebo vocês nessa segunda aula. A primeira eu considerei ser um absoluto sucesso pelo feedback de vocês, tá? Eu terminei a primeira aula de semana passada, muito feliz com o resultado que eu consegui passar para vocês. Mas eu fiquei mais feliz ainda quando eu comecei a ouvir os comentários que vocês deixaram, quando eu recebi mensagens lá no meu Instagram sobre a aula. Cara, então isso foi muito gratificante. Muito obrigado mesmo pelo feedback. Eu espero trazer uma aula hoje no mesmo nível que eu consegui trazer essa semana passada, ou quem sabe até melhor, tá? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Renato Bianchini, eu sou um dos sócios proprietários aqui da Cities Consultoria, junto com o Vitor Mendonça e Santiago Paz, e eu fui o encarregado de passar esse conteúdo para vocês, ensinar o que a gente faz aqui na Sítios, na prática, na questão das consultorias online de treinamento. Para quem não sabe, a Sítios é uma empresa que já atende hoje o mercado de personal trainers há mais de 3 anos já, e a gente é focado simplesmente nesse conteúdo, onde a gente consegue auxiliar a carreira do personal trainer a alavancar. E isso a gente faz de inúmeras maneiras, tá? A gente faz isso com cursos de capacitação técnica, como prescrever certos tipos de treinamento, como que eu prescrevo treinos de hipertrofia, de emagrecimento. A gente faz capacitação técnica em matérias que o personal trainer precisa dominar, como, por exemplo, cinesiologia, biomecânica, prevenção de lesões, tratamento de lesões. E também a gente tem aqueles conteúdos onde a gente ensina o personal trainer a gerenciar a carreira dele, que é muito o que a gente está aprendendo aqui nesse curso de consultoria online de treinamento. E é uma das formas de trabalho que o personal trainer pode ter e que você pode passar a fazer agora aqui junto com a gente e quem sabe aí ter uma boa renda desse negócio e ter uma carreira sólida na área do personal trainer, que eu sei que é o desejo de muitos que estão acompanhando a gente aqui. Certo? Então, já me apresentando, essa aula de hoje, tá? Vocês vão perceber uma característica dela, ela não está ao vivo, tá? Ela está como uma estreia, vocês vão estar vendo ela em tempo real, só que ela não está ao vivo. Por quê? Porque essa aula eu quis gravar com antecedência, porque eu vou usar muito software aqui, por exemplo, o PowerPoint, o Canva, vocês vão ver como que a gente pode utilizar esses softwares aqui. E se eu colocasse ao vivo, tá, para fazer aqui com vocês, isso ia prejudicar muito a visualização. Por quê? Quando a gente está ao vivo, suga tanto a nossa internet aqui, que na hora que a gente começa a mexer em outros sites, em outros programas, começa a travar tudo. Então eu ia estar fazendo várias coisas aqui que vocês não iam conseguir ver. Assim eu tenho certeza que vocês vão conseguir ver tudo. Cada clique que eu der aqui, vocês vão conseguir ver daí. Eu tenho bastante conteúdo para mostrar para vocês nesse sentido. Aí, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou te explicar tudo como é que funcionou esse curso, como é que vai funcionar. Mas antes de mais nada, deixa eu te explicar o que é uma consultoria online de treinamento. Pode ser que você nem saiba disso ainda, né? Consultoria online de treinamento é uma ramificação do negócio do personal trainer, onde ele pode prescrever treinos para alunos através da internet. Então, ele está usando a internet como uma forma de atender os alunos dele, prescrevendo treinos e enviando os treinos para os alunos executarem nas academias deles. E aí você pode atingir tanto o Brasil inteiro, o mundo inteiro, com um trabalho desse, né? Um trabalho mais escalável, vamos dizer assim, dessa forma, tá? Para quem não sabe, isso é totalmente legal, tá? E legal não no sentido de divertido, mas no sentido de o CREF, né, o nosso Conselho de Educação Física, ele libera esse tipo de atuação, ele estimula esse tipo de atuação para dinamizar a forma do personal trainer trabalhar e atuar com a população. Inclusive, é uma das formas aí mais fáceis de uma pessoa ter um treinamento bem elaborado por um profissional, certo? E é igual eu falei, tem muita gente que ainda tem preocupações, a gente recebeu até inclusive pelas mensagens inbox de uma ou duas pessoas que falaram assim, pô, mas não tem como fazer na mesma qualidade. E aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei para vocês na aula 1, só para explicar essa questão. Primeiro,
Gente, é lógico que o ideal, perfeito, é você atender personal todos os dias o aluno, né? Você está ali uma sessão com ele inteira para controlar a sessão inteira. Esse é o ideal. Se pudesse, a gente atenderia a população inteira sim. Quem sabe um dia a gente chegue nesse nível, né? Onde todo mundo vai ter um personal. O problema é que não é a única maneira que a gente pode atuar. Por quê? Por exemplo, e o cara que não tem dinheiro para pagar o personal trainer? Então ele não vai praticar exercício, vai ficar em casa sedentário, porque ele não tem como pagar um personal. O personal trainer é o ideal, mas não tem. Ah, não, mas aí você nem fez avaliação física. Pô, mas às vezes ele pode fazer avaliação física com um profissional na academia dele e depois passar os dados para você. Ele pode fazer a avaliação dele com outro profissional, não tem problema. Né? E você não precisa se preocupar com essas minúcias. Você tem que pensar o seguinte: pô, se eu consigo prescrever um treino que vai ajudar meu aluno onde quer que ele esteja, com certeza vale a pena você fazer esse tipo de atuação. Tá? Você vai estar ajudando esse aluno. Tá? Não pense que assim, é uma forma fácil de ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com isso, cara. Se você está com essa mentalidade, nem continua nesse curso, cara. Primeiro, a gente não está aqui procurando maneiras fáceis de ganhar dinheiro. A gente está procurando aqui formas de executar um negócio de personal trainer. E aqui uma nova alternativa, tá? E segundo, dá muito trabalho também, cara. Você vai ter que prescrever o treino ali com minúcias, você vai ter que estudar bem o caso do teu aluno e prescrever o treino. Então esquece essa ideia de trabalho fácil. Só porque eu vou te apresentar aqui os 3 benefícios da consultoria online de treinamento, que não tem em quase nenhuma outra área que o personal trainer possa atuar. Eu não quero que você pense que isso é fácil, que isso é tranquilo de fazer, porque vai dar trabalho, cara. E você vai perceber quando a gente começar a entrar nos conteúdos aqui, tá? E os 3 principais benefícios que eu vejo do trabalho de consultoria online de treinamento é o seguinte: ele te dá 3 benefícios-chave que dificilmente você vai ter seguindo a carreira como personal trainer normal, né, o tradicional lá no dia a dia da academia, e dificilmente em outra área você vai ter, como professor de educação física, você vai ter. Os 3 benefícios são o quê? Primeiro, liberdade geográfica. É você poder trabalhar em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet, tá? Então, assim, por exemplo, por exemplo, Renato, eu viajei para casa dos meus pais em Petrópolis, eu consigo trabalhar com os meus alunos de consultoria online lá. Eu estou aqui em Juiz de Fora, no meu dia a dia, eu consigo trabalhar com os meus alunos de consultoria online aqui. Eu estou viajando, vou fazer uma viagem aí de 15 dias, eu posso conferir lá, entrar na internet e dar assistência aos meus alunos de consultoria online. Então, ele é independente do lugar que você esteja localizado e você não precisa ficar ali presente numa academia para você atuar. O segundo ponto é a liberdade temporal, que significa o quê? Você tem total autonomia para fazer o seu tempo de trabalho, tá? Então não significa que você vai trabalhar pouco, só significa que você que organiza, você que decide. O personal trainer, eu também decido o horário que eu vou trabalhar. Porém, você tem que ajustar a tua agenda com a agenda do teu aluno. Por exemplo, se eu virar para tu hoje você tem alguns alunos para atender, né? Ou amanhã, ou depois de amanhã. Aí eu falo assim, cara, desmarca esses alunos aqui, porque você vai precisar assistir uma aula, você vai precisar ir fazer alguma coisa, surgiu uma emergência, você não vai ganhar o valor de trabalho daquele dia, provavelmente, né? Porque você vai ter que repor essas aulas, porque você vai ter que desmarcar com todo mundo. Então isso não é liberdade temporal, porque você depende de estar ali no horário marcado para você ter a sua renda daquele trabalho. A liberdade temporal na consultoria online é porque assim, eu posso hoje ficar o dia inteiro trabalhando aqui como consultor online. Mas amanhã eu não vou trabalhar. Eu sei que, por exemplo, eu vou viajar na quinta-feira dessa semana. Então, já de segunda a quarta, eu já dou um gás acima da média aqui nos meus alunos de consultoria online para que eu possa viajar tranquilo na quinta sem precisar. E a minha renda vai ser a mesma. Tá? Essa que é a grande chave, essa liberdade temporal de você ajustar no seu cronograma da melhor forma. Tem gente que gosta de trabalhar de madrugada, tem gente que gosta de trabalhar... Por exemplo, quem gosta de trabalhar de madrugada? Adianta você gostar de trabalhar de madrugada se você não vai atender ninguém meia-noite, por exemplo? Né? Então essa é uma das formas de trabalho que eu acredito que tenha bastante liberdade temporal. E a terceira é a liberdade financeira, que muitos de vocês vão conseguir conquistar, né? Alguns já conquistaram, que é quando você, eu não digo nem que assim, você não vai precisar mais trabalhar, que o dinheiro vai entrar sozinho,
mas depois de você criar o seu negócio de consultoria online, que você escalar, você automatizar certos padrões ali do seu trabalho, você consegue automatizar os padrões. Por favor, não entendam o que é automatizar a prescrição do treino, que o aluno entra, sai com um treino padrão e não, de maneira nenhuma a gente vai fazer isso aqui, cara. A gente vai fazer prescrições individualizadas da mesma forma que a gente faria com os alunos. É automatizar certos processos, como por exemplo, o aluno se pagou a tua consultoria online, já recebe automaticamente a avaliação física, já recebe automaticamente um questionário para ele preencher. É esse tipo de padrão que eu estou falando, tá? Então, você atinge a liberdade financeira porque você consegue escalar muito mais o teu negócio, você consegue ter muito mais alunos, ter muito mais renda do trabalho. Por isso que eu vejo um grande benefício na consultoria online de treinamento. Beleza? Vamos fazer uma breve recapitulação de duas coisas. Primeiro, como que vai funcionar as nossas aulas aqui e também o que a gente viu, brevemente, o que a gente viu na última aula. Pode ser? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa, vou até passar aqui os slides. Como que vão funcionar as nossas aulas, tá? Eu separei aqui 4 aulas diferentes, deixa eu até tirar meu videozinho daqui para vocês conseguirem ver. Eu separei, vão ser 4 aulas, uma série de 4 aulas, e essa é a segunda aula que a gente está tendo, tá? E vocês vão perceber que a aula 1, onde eu ensinei para vocês a estrutura do negócio, o passo a passo ali para você criar o seu público não, na verdade a gente vai criar o público hoje, aí você criar o seu nicho, né, o público que você vai atuar, aquela aula onde eu mostrei para você a base do negócio de consultoria online, como que você vai fazer esse trabalho e tudo mais, ela já saiu do ar. Por quê? Como que vai funcionar aqui? Toda semana vai ter uma aula nova na terça-feira, tá? Então hoje a gente está estreando essa aula aqui de criação de audiência, tá? E ela vai ficar no ar até terça-feira que vem, no dia 29. Né? No dia 29 ela sai do ar e entra ao ar essa terceira aula, onde a gente vai te ensinar a questão de lançamentos e vendas de consultoria, certo? Então, toda semana ela sai na aula. Na quarta aula, a gente vai tirar a terceira aula do ar de lançamentos e vendas e a gente vai te ensinar como entregar os treinos de consultoria online, né? Pô, agora que eu já tenho os alunos aqui prontos para começar, como é que eu faço para entregar o treino, como é que eu faço para fazer a avaliação, tudo isso a gente vai te mostrar na quarta aula. E, inclusive, a gente vai abrir vagas para Sítio Display. Por que a gente vai estar fazendo isso? Porque essa aula 1, por exemplo, saiu do ar hoje, do YouTube, e ela foi direto lá para Sítio Display, que é a nossa plataforma de cursos da Sítios, onde você tem vários materiais lá. Não vou ficar aqui detalhando muito ainda sobre a Sítio Display, mas no dia 5, tá? Quando a gente abrir as inscrições para esse display, eu vou te explicar tudo, tá? Eu te explico com detalhes como se faz para escrever, quanto que vai custar, o que você vai ter acesso, todo o material disponível lá, inclusive esses materiais dessas aulas aqui, tudo vai estar lá. Mas enfim, eu te explico com detalhes lá. Mas é só uma plataforma de cursos que a gente tem aqui, onde você paga uma mensalidade e tem acesso a todo o acervo aqui de conteúdo da Sítios, tá? E aí, essas aulas que eu estou dando aqui, elas estão disponíveis para vocês durante uma semana. Depois elas vão todas lá para Sítios Play, tá? E aí só quem é assinante que vai ter acesso a esse conteúdo. Beleza, galera? Então tá, ó, então a gente teve a primeira aula da estrutura de negócio, eu vou fazer um resumão para vocês dela e cada semana a gente vai substituindo a aula que está no ar e depois no final vocês vão ter acesso a todas elas na Sítios Play. Então, vamos botar aqui o exemplo para ficar bem objetivo. A partir do dia 5, só vai ter acesso a essas aulas quem for o assinante. Mas você que quer acompanhar as aulas aqui, você pode, numa boa, você pode assistir todas as aulas, acompanhar tudo que eu falo aqui gratuitamente se você quiser. Beleza? Então tá, vamos lá, galera. Vamos fazer uma recapitulação da última aula. Eu vou explicar para vocês brevemente aqui nosso esquema, aqui só lembrando que essa aula já saiu do ar, né? Esqueci de passar a animação antes, mas a animação foi passada agora. Vamos lá. Só recapitulando aqui para vocês o nosso sistema de consultoria online, como é que ele vai funcionar. Isso aqui eu expliquei para vocês bem detalhado na última aula, tá? Eu vou só resumir para que faça sentido para vocês agora, tá? Então, ó, a gente vai ter duas fontes de você construir a sua audiência, né? Que vai ser através do Instagram e através do seu WhatsApp, onde você vai convidar os seus amigos conhecidos
que queiram ter um treinamento prescrito, que queiram ter aí você como profissional que vai prescrever os treinamentos. E no Instagram você vai pegar até muito da que a gente chama de audiência fria, que são pessoas que ainda não te conhecem e vão passar a te conhecer através do conteúdo que você vai postar lá. E hoje, inclusive, a gente vai aprender as técnicas que a gente pode utilizar para conseguir atingir essas pessoas, para conseguir fazer a nossa mensagem chegar para mais pessoas, tá certo? Então, na aula de hoje a gente vai focar bastante em Instagram e também no Telegram. Por que Telegram? Você vai passar a direcionar as pessoas para um grupo dentro do Telegram, que é um aplicativo bem parecido com o WhatsApp, mas é um grupo mais controlado, tá? Então você já pode até criar o seu grupo aí no Telegram. Eu já criei o meu, né? Como eu falei para vocês na aula passada aqui, a gente faz na prática para vocês aprenderem. Então tudo que eu estou compartilhando com vocês não é o que eu acho certo, o que deve ser feito e blá 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 blá. É o que eu faço, cara. E é o que eu vou fazer aqui com detalhes para vocês acompanharem os resultados que eu tive aqui em tempo real, beleza? E aqui a gente vai ter um grupo de divulgação no Telegram, onde você vai ali ter um contato mais direto com as pessoas, onde você vai ter mensagens para mandar para elas, além do conteúdo exclusivo que você vai fazer ali, com um toque mais pessoal, mais direcionado, você também vai ser ali onde você vai mandar os avisos de, por exemplo, a abertura das inscrições da sua consultoria online. Então, o grupo de Telegram vai funcionar muito bem para isso, tá? E aí, depois, isso vai ser conteúdo para a próxima aula, você vai aprender a criar planos de consultoria para poder vender esses planos e como que você vai fazer, né? E a gente, a princípio, vai usar o PagSeguro como forma de pagamento. Vou explicar tudo para vocês com detalhes e tudo mais. Mas você não precisa se preocupar ainda, porque talvez a gente ainda possa mudar isso. A gente está estudando aqui, igual eu falei na última aula, a gente está estudando qual que é o melhor gateway de pagamento, se é o PagSeguro mesmo ou se vai ser outro. E eu vou deixar bem claro para vocês na próxima aula do porquê de usar um e não usar outro, tá? E isso pode ficar tranquilo que eu tenho várias opções aqui que eu já descartei por algum motivo e a gente vai usar o PagSeguro a princípio, beleza? Depois disso, eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer o treino mensal para os alunos. Vocês vão oferecer também um grupo de apoio no Telegram, onde eles vão poder se comunicar com você. Uma planilha de acompanhamento para ele mesmo já prescrever prescrever não, né? Marcar os dias de treino, enfim, tudo isso eu vou explicar para vocês nas próximas aulas, tá? Uma forma de tirar dúvidas, um questionário, tá? De feedback. E o mais importante, cara, tudo isso aqui, nada disso você precisa gastar dinheiro para começar, nada. Tudo isso aqui são ferramentas gratuitas, tá? O único que você pode considerar que não é gratuito é o PagSeguro, que vai te cobrar, mas ele só vai te cobrar se você vender alguma consultoria por eles. Se você não vender nada, você pode ter a tua conta lá normal, que você não vai gastar nada para isso, tá? E aqui eu vou te ensinar o conceito de upsell também, downsell, mas isso é na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai fechar toda essa parte aqui da direita desse nosso gráfico, tá? Então eu vou até marcar aqui para ficar bem visível para vocês, que é o seguinte, ó. Hoje a gente vai ver toda essa parte esquerda aqui, tá? Onde a gente vai falar sobre o Instagram, a gente vai falar sobre o Telegram, a gente vai falar sobre o WhatsApp, como que você faz, a gente vai ver toda essa parte aqui, tá? Na aula que vem a gente vai focar mais nessa outra parte da consultoria online, da prescrição de consultorias online, da prescrição de treinamentos online, de treinamento. Ok? Então ficou claro, espero que tenha ficado claro. E outra coisa, galera, como eu falei, eu estou fazendo na prática. Aqui eu não estou simplesmente falando o que vocês têm que fazer. A gente chama isso de skin in the game. É a gente mostrando os bastidores total aqui da City. E se você quiser pegar os bastidores mesmo, eu recomendo vocês acessarem lá o nosso grupo o nosso grupo não, o nosso Close Friends da City. É só você tirar um print disso aqui ou tirar uma foto aí com o teu celular e marcar a City Consultoria Esportiva no teu Stories, que a gente vai te adicionar ao nosso Close Friends, aos nossos melhores amigos, tá? Só que, o que está acontecendo lá? Eu estou mostrando as coisas em tempo real que eu estou fazendo. Ó, galera, eu acabei de fazer uma publicação assim por causa disso, disso e disso. Ó, galera, estou fazendo isso com esse intuito. E aí vocês vão poder ver tudo lá, os bastidores, as dicas, os comentários sobre o processo que eu estou desenvolvendo. Que enquanto eu estou ensinando para vocês, eu estou fazendo para mim. E aí vocês vão poder ver completo esse trabalho, porque aqui eu mostro na aula
o que dá tempo de eu mostrar para vocês. O que não dá tempo eu estou mostrando lá no Close Friends, beleza? Eu vou fazendo em tempo real e mostrando para vocês, tá certo? E, por fim, na última aula, a gente falou muito sobre a questão dos... Deixa eu voltar aqui. A questão da estrutura básica, que é basicamente onde você faz o seu... como que você escolhe um nicho, que para quem não sabe, nicho é um público específico que você vai trabalhar, a forma que você aborda esse nicho, quais que são as necessidades específicas nesse nicho, o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho sua, única, que todo mundo tem, eu expliquei isso na última aula, todo mundo tem uma metodologia e você tem a sua. Então, basicamente, isso que a gente viu na última aula. Tá certo, galera? Vamos, então, para a nossa aula de hoje, onde a gente vai falar sobre criação de audiência, tá? Então, deixa eu até passar isso aqui, o meu documento aqui para vocês. Criação de audiência, é isso que a gente vai começar a falar a partir de agora, tá? Para que eu preciso criar uma audiência, Renato? Por que eu preciso criar uma audiência? A gente chama de audiência porque hoje na internet, no Instagram, as pessoas estão conectadas para ver conteúdo, tá? Então, pode ser que seja conteúdo educativo, pode ser que seja só foto de fim de semana na balada, mas as pessoas estão lá para ver conteúdo. Você, como personal trainer, você deve se posicionar nas redes sociais, e hoje principalmente no Instagram, que é a ferramenta onde você consegue crescer com mais velocidade, tá, das que você tem disponível. Tem várias outras que são muito boas. O YouTube é muito bom, o Facebook já não é tão bom, mas também é uma plataforma que dá para ser utilizada. Mas o Instagram é a mais fácil de utilizar e a mais rápida delas. É que você vai conseguir crescer mais rápido. E você tem que se posicionar lá porque as pessoas estão constantemente vendo e entendendo o comportamento das outras através dela. Então, se ela vê lá que você é um personal trainer, que tem conhecimento, que está prescrevendo treinos para outras pessoas, que está gerando resultado, ela vai passar a te associar com isso. Isso é muito interessante, cara, que eu vejo muitas pessoas ainda meio, como se diz, receosas de se posicionar na internet, achando que não tem conteúdo para mostrar, achando que não tem conhecimento suficiente para compartilhar. E aí eu vou ensinar dois conceitos básicos para vocês aqui. Tá? O conceito básico 1. Você, tá? Eu estou te dando certeza absoluta, você com certeza tem algum conteúdo a compartilhar com alguém. Talvez você não tenha conteúdo, vamos supor, para ajudar outros personal trainers, como a Citrus faz. Nosso conteúdo é um pouco mais avançado, mas é porque a gente está ensinando o personal trainer. A gente não está ensinando o leigo, né? E vocês vão ver hoje o contraste que dá isso, tá? Mas você, com certeza, você que já fez uma faculdade de educação física, ou que está fazendo agora, você com certeza tem conteúdo, cara, que pode ajudar alguém. Porque se você fez uma aula de fisiologia de exercício, você já sabe mais do que uma pessoa leiga sobre exercício físico, tá? Então, é basicamente isso. O problema é que tem muito profissional que está mais preocupado com os outros profissionais vão achar dele do que com ele mesmo, tá? Então, esquece, cara, esquece essa preocupação que você tem do que os outros profissionais vão achar de você. Você não vai produzir conteúdo para essa galera. Assim, a Sítios tem que se preocupar com esse pessoal, porque o nosso público na Sítios é o personal trainer. Então, a gente se preocupa com vocês. Mas vocês não têm que se preocupar com os outros personal trainers. Você tem que se preocupar com o leigo, né? Quem nunca estava sentado num almoço de família, num jantar de família, e a pessoa perguntou assim: ai, Renato, eu estou precisando emagrecer, o que eu faço para emagrecer? Quem nunca fez uma consultoria de treinos ali de graça para um familiar? Isso daí é conteúdo que você tem de graça, é conteúdo que você tem técnico para passar e ensinar para alguém. Então todo mundo tem. E a grande chave que você percebe assim, se você tem um conteúdo que pode ajudar pelo menos 10 pessoas, significa que tem pelo menos 1000 que você vai poder atingir e vai poder ajudar. Tá? Então pensem assim, tá? A pessoa não sabe, por exemplo, o que é um método alternado por segmento. A pessoa não sabe o que é um método circuito, as diferenças entre esses métodos. E você pode saber, né? Talvez se você não sabe, você tem que dar uma pesquisada, lógico, você tem que aprender aqui com a gente, mas se você domina certos conteúdos, é claro que você tem como passar isso para a pessoa e você vai passar
com uma linguagem não tão técnica, uma linguagem mais acessível, tá? Isso é muito importante, tá? Segunda coisa, quanto mais você aparece se relacionando com conteúdos técnicos, mais você será lembrado. E como é que eu sei disso? É na prática, galera, que eu aprendi isso. Por quê? Quando eu comecei a produzir os primeiros conteúdos da Sítios, isso foi lá em 2015, acredito eu, final de 2015 ou início de 2016, cara, eu era constantemente abordado pelos meus amigos que falavam assim, cara, o Renato manja muito de treino, cara, ele tá fazendo post todo dia lá, falando sobre exercício físico, não tô entendendo nada que ele tá falando, cara, mas ele deve entender muito, porque ele tá todo dia falando disso. As pessoas me veem como o cara que fala sobre exercício físico. Eles me veem como autoridade. E por que isso aconteceu? Não foi porque eu fiz faculdade de educação física. Porque tem vários amigos nossos que fizeram faculdade de educação física e mesmo assim eles não são a referência desse grupo de amigos, né? Desse grupo de familiares, por exemplo. Eu sou a referência porque eu estou me posicionando sempre, né, como referência nessa área, né? Então, necessariamente, eu sou visto como autoridade no mercado. E eu sou visto como autoridade até na época que eu não era. Hoje eu me considero uma autoridade no mercado. Pô, já tenho anos aí, muitos resultados a compartilhar. Então eu já tenho aí bastante experiência nessa área, então eu posso ser considerado uma autoridade, né? Mas você tem autoridade no seu ciclo social, cara. Você tem autoridade no ciclo de pessoas que você conhece. E é isso que você tem que explorar. Você não precisa ser autoridade no mundo inteiro, autoridade máxima do mundo. Eu não sou autoridade máxima do mundo, mas eu comecei sendo autoridade no meu ciclo e fui expandindo isso aos poucos. É esse que tem que ser o teu foco, tá? Então, como que a gente faz isso? É publicando, é postando no nosso Instagram diariamente, se possível, que a gente consegue chegar lá. Então, galera, uma das coisas que vocês têm que entender. Se todo dia o teu amigo que te segue lá no Instagram, ele chega no Instagram, ele vê que o Renato está publicando conteúdo, que você está publicando conteúdo, ele passa a te associar com aquilo. Então, pensar em personal trainer, pensou em você. Pensar em exercício físico, ele pensou em você. Porque você está constantemente efetivando essa imagem sua na cabeça dele. Então, se por exemplo, hoje você postou, ele viu. Amanhã você postou, ele viu. E por aí vai. Depois de 10 dias, para pensar, foram 10 vezes que o cérebro dele viu o teu nome lá no Instagram e viu algum conteúdo sobre exercício físico. Qualquer que seja, cara. Qualquer que seja. Mesmo que seja você malhando na academia. Ele viu aquilo e aquilo criou uma mensagem assim, pô, o fulano, ele é envolvido nessa área. Então, pensou em personal trainer, pensou em exercício, associa na hora contigo, cara. Mas você precisa publicar, você precisa postar, beleza? Vamos falar agora um conteúdo bem já prático para vocês aqui, que são as melhores práticas dentro do Instagram, dentro da sua criação de conteúdo. Vamos lá, melhores práticas de produção de conteúdo. Eu vou explicar tecnicamente todas as possibilidades, o que você deve fazer, mas antes de mais nada, vamos pensar aqui no que você deve e não deve fazer. O que você não deve fazer, tá? Eu vou já começar por esse ponto. Não deve fazer. Primeiro, panfletagem digital. Esquece a panfletagem digital, pelo amor de Deus. Que é o quê? É o cara que está todo dia lá. Inscrições abertas para consultoria online. Venha fazer minha consultoria online. Eu estou personal trainer fulano e venha se inscrever na minha consultoria online. É o cara que todo dia está oferecendo serviço, só oferecendo serviço. E esses caras, eu te falo assim, se tu começar a fazer panfletagem digital hoje, começar hoje aí a oferecer serviço, capaz de tu pegar ali 1, 2, 3, dependendo do teu número de seguidores e de pessoas que te acompanham, que são coisas diferentes, diga-se de passagem, vou explicar para vocês depois, vai ter ali algumas pessoas que podem até se interessar pelo serviço e te contratar, pessoas que às vezes te conhecem, te confiam em você. Mas vai chegar um tempo, um momento que as pessoas vão simplesmente ignorar o que você tem a dizer. Por quê? Pô, todo dia eu vejo lá e só está oferecendo consultoria online,
só posta antes e depois, só posta resultado. Então, assim, pode até ter o benefício paralelo de você estar ali se colocando, se posicionando como cara que oferece serviço. Mas o problema de tudo é no longo prazo. A pessoa vai começar a olhar ali, não vai ver alguém que está produzindo conteúdo de verdade, sabe? Não vai ver alguém ali que está fazendo que está ajudando ela de alguma forma, sabe? E essa sensação de reciprocidade, ela é muito importante para quem quer desenvolver um negócio de consultoria online. Porque quando você começa a ajudar as pessoas de graça no Instagram, por exemplo, publicando conteúdo que vai realmente ajudar as pessoas, entregando para elas conteúdo gratuito, né? Você passa a ser visto como uma autoridade, você passa a ser visto como uma referência. Se a pessoa precisar de alguém para prescrever o treino, é você que ela vai procurar, cara. E isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Eu falo de novo, experiência Renato, tá? Quando eu comecei a publicar conteúdo em massa, eu te falo assim, o meu negócio de consultoria online, ele cresceu sem eu precisar vender ele. Cara, eu nunca precisei ficar panfletando. Eu até deveria ter panfletado mais. Eu vou fazer um pouco de panfletagem agora, até para mostrar para vocês esse balanço, tá? Não panfletagem, né? Mas eu vou fazer ali anúncios do meu serviço para poder mostrar para vocês ali também e para dar uma alavancada. Mas eu desenvolvi meu negócio de consultoria online sem nem nunca ter oferecido, cara. Eu deixava o máximo que eu deixava era no meu perfil lá, consultoria online, me procura no direct. Era o máximo que eu fazia, cara. Em geral, eu estava só publicando conteúdo e comecei a ser visto como referência, comecei a ter pessoas que gostavam de mim e queriam o meu conteúdo, queriam ver assim, pô, se ele está postando isso tudo aí de graça, imagina a hora que eu pagar a consultoria do cara. Ele vai montar um treino para mim aqui sensacional. É essa a sensação que você tem que deixar nas pessoas. E não é para enganar elas também não. Eu falei isso na última aula e vou repetir. Aqui a gente não vai te ensinar estratégia para tu enganar as pessoas não. Se tu não considera que o teu treino é diferenciado, nem adianta tu fazer conteúdo, cara. Você tem que se capacitar antes, tá? Porque eu, por exemplo, eu considero que os treinos que eu prescrevo são muito diferenciados, cara. Eu evito muito me comparar no mercado, mas quando eu vejo alguns treinos sendo prescritos por aí, eu vejo que o meu treino está muito acima da média. E por que está acima da média? Pô, já estudei muito, já me capacitei muito, já apliquei muito esse conhecimento, então isso já me deixa com um lastro para eu poder fazer isso com mais, digamos assim, com mais qualidade, beleza? Então, ó, não faça panfletagem digital. Aí você fala, beleza, Renato, então eu vou começar a produzir conteúdo, eu vou começar a postar dicas de treino, dicas de exercício físico, dicas práticas, show de bola. Aí entra na segunda questão que você tem que ficar muito atento, cara, que é o quê? Evitar conteúdos que é igual a todos os outros. Tem muita gente já publicando conteúdo, menos do que deveria, mas já tem bastante gente, tá? E, cara, eu vou te chamar a atenção aqui para uma coisa, e é uma linha tênue, cara. Eu vou até botar entre parênteses, linha tênue entre este conceito e a síndrome do expert. Tênue estava até escrito errado, olha só, que absurdo. Vamos lá, é uma linha tênue entre este conceito e a síndrome do expert, que eu vou explicar para vocês. O que é conteúdo óbvio, cara? É aquela parada que todo mundo já tá cansado de saber. Pô, os 5 benefícios do exercício físico. Vai melhorar a saúde, a qualidade de vida, a autoestima. Todo mundo já sabe disso, cara. Ninguém precisa abrir o Instagram e descobrir que o exercício físico é bom para a saúde, cara. Ninguém precisa. Você pode até fazer algo muito específico, cara. E isso já é um passo a mais que você dá, que já modifica totalmente. Em vez de falar assim, o exercício físico faz muito bem para a saúde. Você vira e fala assim, eu lembro que uma das postagens que deu muito certo no meu Instagram foi quando eu falei assim, o exercício físico, ele aumenta a tua expectativa de vida em 48%. Aí o cara, porra, que isso, cara? Por quê? O que está acontecendo? Aí eu mostro o estudo científico que mostrou, fez uma análise e mostrou que você diminui em 48% a tua taxa de mortalidade só pelo fato de fazer exercício físico, de musculação e aeróbio. E se você faz só o aeróbio, você tem 24% de redução na taxa de mortalidade. Então, ainda chamei atenção para a musculação. E isso é dizer que o exercício físico faz bem para a saúde, mas mais específico,
um conteúdo que as pessoas não conhecem, tá? Fazer musculação ajuda a ganhar massa muscular. Cara, isso todo mundo já sabe, tu não precisa falar isso. Não, mas a musculação, quando feita num volume adequado, aí talvez você não use o termo volume, porque isso é o que a gente faz na Sítios, né? Aqui eu tenho que tirar o meu cérebro de produção de conteúdo para Sítios e fazer o meu cérebro de produção de conteúdo para leigos. E isso é justamente o conceito de síndrome de expert, tá? Que eu quero ensinar a vocês. Mas é você fazer conteúdos ali que não são tão óbvios e você pode pegar o óbvio e aprimorar o óbvio, tá? Você pode pegar esses conteúdos que já são senso comum, que a pessoa já está cansada de ver, e dar uma aprimorada nele. Mas vamos lá, vamos falar sobre a síndrome do expert que eu queria explicar para vocês. Tem muita gente que acha que certos conceitos são óbvios, só que não são, tá? E isso acontece porque no nosso dia a dia aqui, eu e você, que somos personal trainers, a gente constantemente tem alguns conceitos que a gente já sabe, né? Vamos ver aqui alguns conceitos que a gente pode ressaltar. A gente sabe que treino em excesso faz mal, mas muita gente pode não saber. E muita gente pode não saber o que é treino em excesso e o que não é, né? Vamos ver outra coisa aqui. A gente sabe que, por exemplo, o iniciante ele não vai fazer a mesma quantidade de treino que um avançado, porque o avançado já tem uma estrutura para suportar mais volume de treino. A pessoa leiga, que não fez educação física, às vezes não sabe disso, né? A gente aprende na faculdade, por exemplo, que a gente sempre começa do simples para o complexo, do básico para o avançado, do iniciante para o avançado. Então, talvez o leigo não entenda muito bem o que é isso, e aí você pode explicar isso. Então, a síndrome do expert é isso. Por exemplo, a gente já tem aqui alguns estudos que mostram que o volume de treino tem uma relação muito grande com a hipertrofia. Mas tem o leigo que acha que não sabe disso. Que o leigo pode achar que, por exemplo, o melhor é fazer um treino muito intenso, com uma carga altíssima, uma carga de 5 repetições máximas, é isso que vai fazer ele ganhar um máximo de massa muscular. Então, são vários conceitos que para a gente já são básicos, já são, vamos dizer assim, comuns de se explicar entre a gente, só que para o leigo não é. Eu acho que aqui eu até confundo com alguns termos avançados, mas talvez eu esteja sofrendo da síndrome do expert nesse exato momento, porque minha cabeça ainda é muito condicionada a produzir conteúdo para você, personal trainer, mas você tem que pensar com a cabeça do leigo. E tem estratégias para você pensar assim, às vezes perguntar para uma pessoa leiga quais são as dúvidas dela. Pergunta para os teus alunos de personal, pergunta para os teus alunos na academia o que eles têm de dúvida sobre musculação, pontos que eles têm de dúvida. Essa é a melhor forma de tu produzir conteúdo. Que ali é quase certo que eles vão fazer perguntas que você já sabe a resposta e que você vai poder simplesmente produzir um conteúdo já direto, sem muito trabalho, tá? A gente vai falar sobre essas estratégias também. Tá? Então vamos evitar o conteúdo óbvio, mas vamos evitar a síndrome do expert também, beleza? Vamos lá. Eu tenho uma outra chamada aqui para o que você não deve fazer, que é não tente ser o que você não é, cara. Não tente ser o que você não é. Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo meu e um exemplo comum, tá? O exemplo meu é, o que eu não sou, cara? Eu não sou o cara que posta foto sem camisa no Instagram, tá? Eu não sou o cara que vai postar foto treinando no Instagram e sem camisa, mostrando resultado. Eu não sou esse cara, velho. Então eu não tento fazer isso porque, eu sei que isso aí vai dar uma prova social. Pô, o Renato tem um abdômen trincado, então isso vai dar uma prova social. Cara, eu não sou esse cara, então eu tento não fazer. A gente viu na última aula, por exemplo, alguns casos de consultoria online. A gente viu, por exemplo, o Guto Galamba, que é um cara que faz consultoria online no Brasil, um dos caras mais fortes nessa linha de consultoria online. E ele é o cara blogueirinho, cara. Ele é o cara que produz conteúdo assim, mostrando o físico dele, tirando fotinha na beira da piscina, tirando fotinha na praia. E esse é o cara, meu irmão, é a personalidade dele. Ele tá simplesmente fazendo o que ele é, tá? O que eu não posso é ver assim, porra, o Guto Galamba tá dando certo assim, então eu vou tentar ser que nem ele. Vou começar a investir em fotinha aqui, vou tirar uma fotinha aqui na beira da praia, vou tirar uma fotinha aqui dando uma live pro pessoal. Cara, esse não é o Renato, cara. Até porque eu não sou nem um pouco fotogênico, então nem adianta eu tentar, cara.
Então, basicamente é isso que vocês têm que entender. Se você não é esse cara, não tente ser, cara. Você não precisa ser igual a ninguém, você tem que ser você mesmo. Quem que é o Renato? O Renato é o cara que gosta de postar conteúdo com imagens com mais qualidade, imagens que são autoexplicativas, que são aqueles infográficos. Esse é o Renato, cara. Essa é a forma que eu me comunico. E é isso que eu tenho que fazer. Eu sou o cara que, por exemplo, nas legendas dos meus posts eu converso com as pessoas, eu não sou o cara chatão que só tá falando conteúdo. Esse sou eu, cara. Mas talvez esse não seja você também. Talvez você seja mais técnico na sua linguagem, talvez você seja mais, vamos dizer assim, você não use tanto estudo científico para se embasar e não tem problema. Você só tem que ser você mesmo, tá? E isso você não pode perder, porque a partir do momento que você tenta ser que nem a outra pessoa, você não está sendo a sua essência, você vai fazer isso com mediocridade. E isso está longe de ser o ideal para você escalar o teu negócio de consultoria, beleza? Então agora a gente vai partir para o que você deve fazer. E aí você já aprendeu o primeiro conceito, que é escolher. A gente já ficou subentendido. Escolher a melhor forma de se comunicar. Como que a gente fala a melhor forma? Como é que a gente estabelece a nossa melhor forma de comunicar? A gente tem várias opções de comunicação hoje, principalmente no Instagram. A gente tem o quê? Texto, por exemplo, uma imagem com um título chamativo e um texto embaixo. A gente tem os infográficos, por exemplo, que a gente faz aqui na Sítio. A gente tem os motivacionais. Você pode, por exemplo, fazer uma foto do seu aluno e botar uma frase de impacto. A gente tem também vídeos, né? A gente tem em vez de motivacionais, eu vou até botar aqui fotos cotidianas. Que aí é foto você tomando café, foto você com teus alunos, foto você com a tua família, tá? Isso é uma forma de se comunicar também. Não, né? Cotidianas. Você tem vídeos, você pode gravar no teu celular um vídeo seu falando sobre um conceito. Tudo isso são formas de você se comunicar, beleza? E cara, você tem que achar a sua melhor forma. Porque tem gente que se comunica muito bem em vídeo. Tem gente que, pô, liga a câmera ali, sai desembolando e fica tudo muito claro, fica tudo muito fácil. Mas tem gente que liga a câmera e entra em pânico, cara. Fica nervoso, sua frio, não consegue se comunicar. E nesses casos não adianta forçar a barra, cara. Não adianta você tentar fazer vídeo. Você pode, se você tiver muita vontade, o que você precisa no futuro necessite de vídeos, aí tu força, cara. Aí tu começa a praticar, que um dia você vai masterizar essa arte, tá? De fazer vídeos. Aí eu te influencio. Mas para consultoria online, você não precisa fazer vídeos, tá? Ah, cara, como é que a gente pode... Qual que é a minha melhor forma? Vou te dar um exemplo, claro, de como que é a produção de conteúdos de vários. A gente viu 3 profissionais semana passada de consultoria online, que eu dei os exemplos. Não vou abrir aqui... Bom, vamos abrir aqui agora, né? Eu não ia abrir, mas resolvi abrir aqui agora para vocês. Tá? Vamos lá. A gente tem, por exemplo, o Guto Galamba. A gente tem o... Vamos mostrar a comunicação de cada um deles aqui para vocês verem. Leandro, que assim pelo menos vocês vão ver na prática, né? Mesmo se você não tivesse visto a última aula. Tem o Leandro Twin. E a gente tem também o Thiago Varela. São os 3 caras aí de consultoria que eu costumo acompanhar. Tem outros também. Eu já vi o treinador Kaká, também é um cara grande aí nessa área. Mas vamos lá ver. O Leandro Twin aqui, cara. Se você ver assim, só fotinha, né, cara? Só fotinha sem camisa. Eu te garanto que tem algum conteúdo aqui, porque é essa característica. Olha aqui, ó. Conteúdo. Antes de tudo, lembrar que o sódio na dieta é importante. Então aqui ele vai explicar sobre o sódio. O Leandro Twin tem essa característica. Ele posta muito conteúdo técnico nas postagens dele. Ele usa foto dele mesmo, foto dele sem camisa, para dar essa prova social e tudo mais. Mas ele tem essa característica de passar sempre conteúdo nas postagens dele. Então aqui falando sobre o sal do Himalaia, enfim, essa é a característica. Aqui deve ser um outro, né? Pergunta que fizeram para ele, olha só que interessante. Então aqui ele explica sobre o conteúdo. Então
Esse é o Leandro Twin, cara. Ele tem até os videozinhos dele. O Leandro Twin também é bom em vídeos, né, cara? Ele tem um canal no YouTube. No século XIX, também teve um doping dos ciclistas. Lembra? O ciclista é quem faz muito... Ele tá fazendo um videozinho. O Leandro Twin também é muito bom de vídeo. Ele tem até um canal no YouTube grande aí, onde ele tem uma facilidade de se comunicar, tá? Então esse é o Leandro Twin. Aí vocês vão perceber que é totalmente diferente do Guto Galamba, cara. O Guto Galamba hoje até digo que ele não tá nem fazendo conteúdo focado para consultoria online, né? Mas ele já, tipo assim, olha, ele até botou aqui, ó, mais de 12 mil clientes, cara. Olha só quantos alunos de consultoria online ele já tem, né? Mas o Guto Galamba é esse cara aqui, ó, que vai botar aqui e aí ele vai fazer às vezes um conteúdo mais motivacional, não tão técnico. E aí o cara, aí tu fala assim, pô, mas isso funciona, Renato? Funciona, porque aí o cara passa a gostar do Guto Galamba. E aí se o Guto Galamba prescreve o treino, ele quer um treino prescrito pelo Guto Galamba, porque ele gosta dele, tá? É basicamente esse o processo que funciona. Antes e depois, aqui ele tem os textos, né? Esse é outro tipo de conteúdo que ele gosta. Aqui é um tipo de conteúdo, né? Mais ali aperfeiçoamento pessoal, motivacional, né? Mas ele tem esse tipo de conteúdo. E esse é o Guto Galamba. Aqui eu não vi ele ainda falando de treino. Aqui, ó, parece que ele está falando de treino. Não importa se você quer ganhar ou perder peso. Essa postagem é para você. Vou dar um exercício para que passo. Ah, tá. Aí aqui ele vai falando. Não faz diferença porque o processo que Busquets começa a decisão de fazer. Aqui ele está falando de várias coisas. Então aqui ele não está falando de nada técnico, cara. Ele está falando simplesmente conteúdos ali de hábitos, motivação, né? Tá vendo? Autoconhecimento. Tá vendo? Isso é o conteúdo do Guto Galamba, cara. E dá certo também. Funciona também, cara. Não tem problema nenhum, tá? Thiago Varela, cara, é o que tem mais seguidores aí. O conteúdo dele é conteúdo também. Vamos ver se ele ainda tá fazendo os videozinhos. Eu acho que sim, cara. Você sabe o que é memória muscular? Por trabalho, por doença. O Thiago Varela construiu toda a audiência dele, toda essa autoridade dele assim. Vídeos que ele pega o celular aqui na frente e grava ele falando sobre dúvidas que mandavam para ele no Instagram, sobre coisas que ele queria ensinar. Era basicamente isso, cara. E no início, você pode ver assim, às vezes os vídeos agora estão editados, os vídeos agora têm toda uma qualidade acima da média, mas ele começou, cara, era brincadeira. Sabe o que ele fazia? Eu esperava, podia ter aqui, se bobear, se a gente buscar lá nos últimos stories, a gente... Bom, a primeira dica básica é bem... Não, se bem que... deixar o ego de lado, essa coisa de colocar muita carga e realizar... Mas basicamente... Use a intensidade no seu treino. E olha, muita gente associa intensidade... Mas o que eu quero dizer com isso, cara? Não tem que ser muito sofisticado, tá? Você só tem que encontrar a tua mensagem, cara. Igual, o Guto Galamba não faz o conteúdo dele assim. O Thiago Varela, sabe o que ele fazia? Ele pegava as dúvidas do Instagram das pessoas que mandavam para eles, ele copiava o texto, colava no bloco de notas do celular, tirava um print, colava o print, editava um videozinho, provavelmente num software de celular mesmo, o print com a dúvida escrito lá no textozinho do bloco de notas, tá? E depois colocava ele falando sobre aquilo, gravando a cara dele no celular, um vídeo de 1 minuto. Cara, se a gente voltar muito aqui, talvez a gente consiga, mas eu acho que a gente vai ter que voltar demais, cara. Acho que não vai conseguir ver aqueles conteúdos. Mas eu queria mostrar para vocês que você não precisa ser o editor de vídeo master para você conseguir produzir conteúdo, cara. O cara se virou no jeito que ele tem. Lembrando que ele tem outra característica, que ele posta muito foto de mulher, que é o público-alvo dele, e é muito da prova social. Então ele bota a foto dessas mulheres bombadas, que é muito do que ele é o público-alvo dele, né, cara? Então, assim, mulher com físico acima da média, geralmente é o público que ele atua. Ou mulheres que desejam estar com um público com físico acima da média, vamos dizer assim. Cara, vamos tentar voltar mais aqui para ver se a gente consegue. Porque aqui eu acho que ainda já está bem editado os vídeos, cara. Tinha uma época que os vídeos eram muito básicos, cara. E eu acho isso sensacional, cara. Que o cara criou o império dele aí, criou as fontes de consultoria dele, tudo assim, cara. Não precisou fazer curso de edição de vídeo, contratar um videomaker avançado para fazer, cara. Hoje em dia ele deve ter o videomaker dele, cara, mas na época ele não tinha, não. Vamos ver até onde a gente tem que voltar para chegar aos vídeos do início, cara. Ó, aqui já parece, já deu uma diminuída no...
Aqui eu acho que a gente já vai conseguir achar, ó. Vou descer só mais um pouquinho e eu vou clicar, hein? Aqui, ó, beleza. Vamos ver se a gente consegue ver isso aqui. Olha, numa divisão de treino avançada ou intermediária visando a hipertrofia, é preciso ter muita cautela. O que acontece... Deve estar alto pra caramba esse áudio aí pra vocês, né, cara? Mas basicamente assim, cara, ele chegava a ser mais básico do que isso antes, cara. Igual eu te falei, era só um bloco de notas que ele depois colocava o conteúdo. Mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? Não precisa me preocupar com isso, tá? Mas enfim, cara, pesquisa, dá uma olhada nessa galera. Pode se inspirar neles de ver a melhor forma de você produzir conteúdo. Só não acha que tem que copiar, né? Eu acho que a inspiração é válida. Você não precisa se copiar de ninguém. Você vai sempre definir aquilo que melhor funciona para você, beleza? E esses caras aí fazem dessa maneira. O Renato já faz totalmente diferente. Só para mostrar para vocês aqui o Renato, que no caso sou eu, né? Eu faço assim, ó. Hoje em dia eu tô vindo bem forte com esses posts aqui com frases, onde eu explico alguns conceitos, tá? O infográfico que eu falei para vocês, que é uma imagem explicativa, esse é mais o meu perfil, tá vendo? Eu tenho até alguns videozinhos que eu pego de algumas aulas que eu dou, mas esse é o Renato Bianchini, cara. Esse é a forma que eu produzo conteúdo. É a forma que eu atinjo melhor a minha audiência, tá? Cada um vai ter o sua e não tem problema nenhum. Você não precisa ser igual a ninguém, tá certo? Então, beleza. Vamos lá. Quais são as formas de conteúdo hoje? Né? A gente viu o formato de conteúdo, vamos dizer assim. Formato de conteúdo. Aí você vai ter várias opções, eu vou explicar cada uma delas. Por exemplo, no Instagram você vai ter os posts no feed, que foi isso que eu mostrei para vocês ali agora, tá? Que são esses posts que você bota na sua linha do tempo ali, né? Estes posts são fundamentais para você alcançar pessoas que você ainda não tem. Por quê? Geralmente esses posts você cria eles e depois faz as pessoas salvam, as pessoas compartilham, as pessoas mandam para os amigos. Então esses posts no feed são fundamentais para isso, porque geralmente no Stories, por exemplo, não rola muito disso, de você compartilhar para as pessoas, tá? É mais raro disso acontecer. No feed acontece mais. Pô, maneira essa publicação, e vai lá e manda para o amigo, tá? Então post no feed serve para isso. A gente tem também no Instagram o IGTV, o Instagram TV. Tá bem forte aí, que são vídeos acima de 1 minuto, tá? Bota aí uma média de até 15 minutos, vídeos de 5 até 10 minutos seriam a média aí para esse conteúdo, que é quando você faz um vídeo mais denso, com mais conteúdo, que vai mais a fundo, que não é aquele videozinho de 1 minuto que você coloca no feed. Mas você pode, inclusive, colocar um vídeo no IGTV, tá? Eu vou mostrar para vocês tudo isso na prática, mas você pode colocar um vídeo no IGTV e e deixar uma prévia dele no seu feed, que eu acho que é o mais interessante, para você ter pessoas que vão no teu feed, veem o vídeo e depois veem a experiência completa lá no IGTV, tá? Você só não usa o IGTV se você acha que não dá para você produzir vídeos mais longos, tá? E aí não tem problema. Vamos lá, outro tipo de conteúdo são os stories, né? Sem dúvida nenhuma. É um que está bem forte aí. E o stories, ele é muito bom para você conquistar a sua audiência, né? Por quê? O stories só vai ver quem te segue, então você não está alcançando novas pessoas, mas você está alimentando as pessoas que já te conhecem com um conteúdo muito rico, uma forma de se comunicar, uma qualidade ali da experiência que o teu potencial cliente está tendo com você. Então o Stories é muito bom para isso. E aí o Stories tem uma infinidade, né? Você pode fazer vídeos gravando você falando, né? Tipo assim, você faz ali o Stories gravando igual é muito comum nos blogueiros aí, né? Vídeos, não vou botar só vídeos assim, né? Você pode botar textos lá, então assim, você bota um fundo neutro e coloca alguns textos ali para falar. Cara, Instagram dá uma aula inteira, tá? Eu tô tocando aqui mais na superfície para vocês entenderem o conceito e já poderem sair aplicando aí. A parte técnica do Instagram, vocês vão aprender depois, a gente pode até fazer uma aula só sobre isso. Igual edição de vídeo. E se você gosta de vídeo, eu queria te fazer uma aula só sobre edição de vídeo simples e direta para você conseguir fazer aí.
né? E aí eu vou ver se eu consigo fazer uma aula dessa no futuro. Mas hoje a gente vai tocar nessa superfície aí, não tem como a gente dar conta de falar sobre criação de audiência assim, tá? Você pode fazer textos ali, até imagens você pode colocar. E tem também um dos pontos mais importantes que eu acho nos stories. Todo stories você deve colocar algum texto, colocar alguma forma de interação nele, seja em enquetes, seja naquelas perguntas. Cara, é bem interessante você utilizar esses recursos do Instagram de enquete, perguntas sim ou não, perguntas alternativa A ou B, porque essa interação com os stories faz ele ampliar o alcance. O Instagram, ele vê... Você tem que entender que quando você produz conteúdo, você tem que pensar em duas coisas, tá? Você produz conteúdo pensando na tua audiência, na melhor forma de atender a tua audiência, melhor forma de ajudar as pessoas que te seguem, e você tem que pensar também na melhor forma do Instagram, né, a plataforma Instagram, visualizar aquilo como um conteúdo adequado para expandir para outras pessoas. Então vamos entender agora na prática como que funciona isso. O Instagram, ele percebe duas questões básicas, dois comportamentos básicos que vão fazer o teu conteúdo expandir, ampliar o alcance. Porque você já percebeu? Você faz uma postagem lá no teu Instagram e ele não atinge 100% dos teus seguidores. Não é todo mundo que te segue que vai visualizar aquilo. Por quê? O Instagram, para ele que decide se ele vai expandir aquele conteúdo ou não, tá? E ele faz isso de duas maneiras. Se tem muita interação na tua publicação, significa que é um conteúdo bom. As pessoas estão se comunicando, estão interagindo. O que é interação? É curtida, é comentário, é salvar, compartilhar, tudo isso é interação, tá? E como que é a interação no Stories, por exemplo? É cliques na enquete, cliques nas perguntas, tudo isso é interação. E isso, se você está tendo muita, o Instagram vê assim, esse conteúdo é relevante, eu vou mostrar isso para o máximo de pessoas possível. A segunda coisa é o tempo que a pessoa gasta nas tuas publicações. Então, se por exemplo, por que os vídeos funcionam tão bem? Porque às vezes o cara fica ali 1 minuto, 2 minutos na tua publicação. Ah, o cara só passou fotinha, curtiu, saiu. Tem até interação, mas você não tem muito tempo ali naquela publicação. Então isso prejudica um pouco o alcance. Então por isso que é legal você botar uma publicação que as pessoas vão parar para ver, para entender, para ter, e de preferência até comentar no final das contas, tá? Então você tem que buscar engajamento. A palavra perfeita para isso é engajamento. As pessoas que engajam com o teu conteúdo, seja parando para ver, curtindo, comentando, compartilhando, salvando, isso faz o Instagram ampliar essa mensagem para mais pessoas, beleza? Então o Stories, tenta fazer ele sempre como formas de você ampliar esse engajamento, que aí vai ser mais efetivo para você, né? Na Sítios a gente usa muito a caixa de perguntas e as enquetes, para sempre ter uma forma de interagir com vocês e isso ampliar para mais pessoas também. Beleza? Então vamos lá. Dando sequência aqui, vocês têm que lembrar de outro ponto que eu esqueci. Eu comentei brevemente no início, mas esqueci de reforçar. Isso aqui é a parte do Instagram, mas isso aqui também se aplica, por exemplo, no Telegram, que vocês vão ter que produzir conteúdo para o Telegram também. Vamos fazer um parêntese do Telegram aqui, só para vocês entenderem. Na estratégia de consultoria online que eu estou ensinando para vocês têm que ter esse grupo no Telegram, porque ali é a tua galera fechada. Ali tu garante que todo mundo recebe o que tu manda. Ali você tem uma comunicação direta entre os teus potenciais clientes, os maiores potenciais clientes, são as pessoas que decidiram ir para o seu grupo do Telegram, cara. Então, você tem que ter um contato ali mais específico. No grupo do Telegram, por exemplo, o que eu acho que é um conteúdo legal? É você, às vezes, postar um áudio lá explicando algum conceito. Por exemplo, eu planejo hoje ainda fazer um áudio lá no meu grupo do Telegram, falando sobre, por exemplo, um conceito básico do treinamento, que é sobre a carga progressiva, que é evoluindo sempre um pouquinho a cada treinamento. Então, vários conceitos você pode passar, às vezes, um áudio para dar um aspecto mais de contato com as pessoas. Você pode, às vezes, escrever um texto assim também, como eu escrevi lá no meu grupo também. Como que você consegue aderir melhor ao treinamento? Várias estratégias para as pessoas conseguirem aderir ao treinamento. Tudo isso
né? Você consegue fazer no grupo do Telegram. E aí você tem que só ter uma das coisas aqui que você vai contrabalancear, tá? Tu vai seguir tudo isso aqui que eu falei, ó, escolher a melhor forma de se comunicar, fazer o formato também que você comunica melhor, pode ser vídeo no Telegram, pode ser imagem no Telegram, mas você tem que se preocupar com o quê? Em ter uma experiência mais próxima com as pessoas. Então ali tem que ser bem próximo, tá? Ali você tem que estar bem em contato direto com essas pessoas, beleza? E tentar atingir ao máximo e ajudar aquele grupo de pessoas ao máximo para que você, porque esses são os maiores potenciais clientes que você vai ter. Na hora de você divulgar a tua consultoria, esses são os principais clientes que você vai conseguir atingir. Lembrando, a estratégia de vendas em si, eu vou explicar para vocês depois. Mas não adianta vender se você ainda não tem uma audiência. Igual eu falei na aula passada, o pessoal está fazendo aí sorteio de consultoria online para quem curtir, comentar aqui na postagem e marcar 2 amigos. Só que o problema é que a galera nem sabe ainda o que é consultoria online e o cara já está fazendo sorteio, né, cara? Então não faz muito sentido isso. Tem que ter uma base ali de conteúdo, tem que ter uma base de audiência para depois você começar a vender. Isso vai sim dar uma alavancagem no teu negócio, beleza? Vamos lá. Agora eu quero passar para vocês ideias de produção de conteúdo, que eu sei que tu deve estar se perguntando. Para encerrar essa aula, a gente vai falar sobre ideias de produção de conteúdo e eu vou mostrar a produção de conteúdo na prática para vocês, tá? De produção de conteúdo. Vamos lá. E ali depois o conteúdo na prática. Vamos lá, vamos começar aqui. Ideias de produção de conteúdo. Primeira delas, pergunte. Pergunta para os teus amigos na academia, pergunta para o teu grupo de família, pergunta no teu grupo de amigos, bota lá a caixa de perguntas no Stories. Faça as perguntas que aí você vai conseguir ter as maiores dúvidas das pessoas que te acompanham e resolver elas. A melhor forma que você tem de produzir conteúdo. Vamos supor, o meu aluno perguntou, por exemplo, o que é melhor? Pegar mais aberto ou fechado no supino? No supino reto. Essa é uma pergunta que alguém pode te fazer, né? Qual que é o melhor exercício para glúteo? Vamos ver um exemplo. Vou pegar um exemplo desse fim de semana que eu recebi uma pergunta. Por exemplo, shake. Você já entra até na parte de nutrição, né? Shake para substituir. Funciona para emagrecer? Essa foi uma pergunta que me fizeram recentemente. E eu falei que sim, cara, ajuda a emagrecer. O problema é que você está fazendo tudo errado se você está substituindo a tua alimentação por um shake. E que isso aí vai te emagrecer de uma forma não saudável. Porque assim, você substituir uma alimentação que você consumiria 1.000 calorias por um shake de 100 calorias, vai emagrecer. Mas não significa que isso é certo, não significa que você deva fazer isso. Porque o ideal é você ter uma alimentação rica em nutrientes ali e que você vai conseguir ter um proveito da alimentação ao mesmo tempo que você está emagrecendo. E não simplesmente usar um shake que você nem sabe que tem ali, um conteúdo que muitas vezes pode ser até prejudicial para a tua saúde, né, para você emagrecer. Então essas são perguntas. Eu vou até tirar essa daqui, que vocês não devem tentar entrar muito na nutrição, não. A gente entra aqui na Sítios, mas por causa da nossa proposta de estar entrando nesse mercado também de nutrição, mas a gente não deve entrar nessa área de nutrição sendo personal trainer, tá? Você pode às vezes chamar um nutricionista convidado para falar disso, mas em geral não faça isso. Beleza. Então pergunte aí para as pessoas quais são as maiores dúvidas delas que você vai conseguir responder. Usa a caixinha de perguntas, enfim, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é você responder as dúvidas que você já teve, né? Por exemplo, uma das dúvidas que eu tinha quando eu comecei, que eu lembro que
ninguém conseguia me responder, era qual que é o número de repetições correto para o aluno ganhar massa muscular. Eu quero ganhar máximo de massa muscular. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Quer dizer, qual que é a resposta para essa pergunta? Né? Qual que é o número de repetições ideal? Eu lembro que as pessoas, até alguns profissionais, tinham dificuldade de me responder essa, né? E aí, essa é uma dúvida que você pode colocar lá como uma dúvida para um leigo, né? Bota lá, o que é melhor para hipertrofia? Muitas repetições ou poucas repetições? 15 repetições ou 8 repetições? Quanto mais específico você for, é até melhor nessas questões, tá? E isso pode ser uma das suas formas de produzir conteúdo. Outra forma é inspiração nos conteúdos. Então, você pode pegar, por exemplo, ir lá nas postagens do Guto Galamba ou nas postagens do Leandro Twin, ver do que ele está falando e tentar dar o seu ponto de vista daquele mesmo conteúdo. Não copia o cara. Não pega o texto dele e modifica. Dá a tua opinião do assunto, igual a gente viu lá, a opinião dele sobre sódio, né? O Leandro Twin, ele faz muito esse paralelo de treino e nutrição. Cara, não foca no conteúdo dos outros, faz o teu. Só que você pode pegar as ideias dos conteúdos dele. O que é melhor? A gente viu lá o Thiago Varela falando sobre memória muscular. Pô, o que eu considero memória muscular dentro do meu conhecimento? E eu vou lá e produzo um conteúdo em cima disso, cara. É isso que você tem que fazer. Você não tem que fazer um conteúdo copiado, né? Você não tem que copiar o texto. Você vai fazer o teu conteúdo, mas você pode usar o mesmo assunto, o mesmo tópico que eles usaram. Essa é uma forma. E a última forma de você fazer isso é pega na Citius Play. Porque lá, meu irmão, lá eu garanto que você ter muito conteúdo para você poder se embasar. Eu vou até abrir a Citius Play aqui para vocês terem uma ideia. Por que eu estou falando de Citius Play? Pô, se você perguntou, não deu certo. Se você pegou suas dúvidas e não deu certo. Se você se inspirou em outros conteúdos, até nos próprios da Citius aqui, não deu certo. Cara, a Citius Play não tem como tu errar, cara. Tu vai entrar aqui na Citius Play, por exemplo, a gente já tem até a temporada de métodos de treinamento. Vai clicar aqui no Giant Set e vai simplesmente aprender com a gente o que é Giant Set e vai explicar depois para as pessoas leigas com a tua forma de se comunicar. Você vai pegar aqui, por exemplo, eu vou te dar até a dica-chave aqui para você, meu amigo. Você vai entrar aqui numa temporada que se chama Caçadores de Mitos. Aqui a gente tem o Caçadores de Mitos de Emagrecimento. Você vai entrar aqui e ver, emagrecimento é uma questão matemática. Tu vai clicar aqui e vai entender o que a gente explicou nessa aula e vai passar isso para os teus alunos, cara. É simples assim, não tem como errar. Se tu fala assim, cara, eu não tenho conhecimento nenhum, meu conhecimento de educação física é zero, a minha faculdade foi péssima e tal. Essa é a tua alternativa, cara. É você vir aqui, aprender alguma coisa e passar para as pessoas. Essa pode ser a forma. Pô, pega aqui a temporada do ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior é muito específico, quer ver? Uma das principais lesões dos alunos da musculação, a condromalácia patelar. Cara, aprende com o Lucas aqui tudo, cara. Os exercícios bons para isso. Pega tudo aqui com ele, cara. E depois você vai lá e ensina as outras pessoas dessa forma, cara. É só essa aula aqui dos fatores de risco para dor patelofemoral, por exemplo, que é um infográfico completo, cara. Cara, só isso aqui tu já tem conteúdo aí para um mês no teu Instagram, cara. Então, foca nisso, cara. E aí, lembrando, né? Você tem sempre que relacionar com o teu nicho de mercado, com o teu método de trabalho. Tudo que a gente aprendeu na aula passada, você vai aplicar agora na tua produção de conteúdo. Tá certo? Vamos fazer agora a produção de conteúdo na prática. Eu separei aqui as duas ferramentas que eu utilizo para... As duas não são as únicas, né? Eu uso as duas para fazer conteúdo. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer na prática, tá? Para a gente fechar nossa aula aqui. Vamos lá. A primeira delas é o bom e velho PowerPoint, cara. Então, aqui eu estou no PowerPoint. Deixa eu ver onde é que eu posso botar a minha fotinha aqui para não atrapalhar. Acho que aqui eu vou atrapalhar menos, cara. Então, ó, a gente tem aqui o nosso PowerPoint, onde eu vou ensinar vocês a como que você mexe aqui no PowerPoint para você poder começar a publicar os seus conteúdos, tá? Primeira coisa, então, abrir um PowerPoint aqui do zero, tá?
que você com certeza tem no seu computador. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai aqui em Design, tamanho do slide, tamanho personalizado, beleza? E aqui você vai personalizar o tamanho do slide para colocar ele. Isso aqui que eu te falei, ó. Ele está bem travado, inclusive porque tem uma apresentação de slide rolando, né? Aquela apresentação que eu fiz Eu vou até tirar aquela apresentação de slide para eu poder mostrar melhor isso aqui para vocês. O que você vai fazer? Você vai colocar ele num formato quadrado, cara. Por que o formato quadrado? Tem dois motivos. Se não for o quadrado, você só tem uma outra opção, tá? O Instagram já está aceitando o formato também 4x5. Qual que é o formato 4x5? É um retângulo um pouquinho... É como se fosse um quadrado mais alto, virando um retângulo, tá? Como é que a gente faz isso? É esse formato aqui, que você já deve ter visto que alguns estão utilizando, que para o feed é muito bom, tá? Que é esse formato aqui, ó. Esse formato um pouquinho mais alto, tá? Esse formato é legal, principalmente para você, para a experiência de visualização. Você tem mais espaço para criar, mas aí se você for usar esse formato, eu vou usar esse formato aqui a princípio nessa publicação, você tem que lembrar que no seu feed, igual a gente foi ver lá do pessoal, ele vai ser em formato quadrado, tá? Então, eu já estou avançando aqui, né? Deixa eu explicar para vocês. Vou pegar aqui um quadrado, uma forma quadrada, e vou esticar aqui segurando Shift, tá? Que aí eu vou conseguir um quadrado perfeito. E vou puxar ele aqui também. Beleza, aqui eu tenho um quadrado. E quando eu centralizar esse quadrado, que eu consigo organizar ele, clicando aqui em organizar, alinhar, centralizar. Pronto, está centralizado. De novo, alinhar e colocar ao meio. Pronto, eu sei que essa área aqui vai ser onde vai aparecer lá no meu Instagram, tá? Essa área vermelha. Isso se você quiser usar um mais alto. Eu particularmente, acho que você não deve começar com o mais alto, vai te complicar mais do que tudo. Então, vamos usar o exemplo no quadradão mesmo, no formato quadrado. Então, vai lá em Design e faz o quadrado, que eu acho que isso aqui é mais avançado, cara. Então, eu vou preferir explicar para vocês no quadrado, que eu sei que no quadrado não tem erro. O que vocês postarem vai aparecer lá. Por quê? Quando você estiver no teu feed, o quadradinho que aparece lá no teu feed, ele é quadrado, ele não é retangular. Então, você vai precisar ter essa diferença aí, tá? Vamos lá. Exemplo de conteúdo que a gente pode postar aqui, cara. Então, você vai, primeiramente, decidir o que você vai fazer. Aqui eu vou dar dois exemplos rápidos para vocês sobre conteúdos para eu postar para o meu público-alvo, que são as mulheres, igual eu defini para vocês na aula passada. Meu nicho vai ser mulheres de 20 a 35 anos, que não necessariamente são sedentárias, mas que gostam de uma qualidade de treino maior, que se preocupam muito com a estética. Então, vai ser esse tipo de postagem. Então, qual é um conteúdo muito bom para essas pessoas? Um conteúdo sobre glúteos é um conteúdo muito bom para essas pessoas. Então, eu vou fazer um conteúdo aqui sobre glúteos, tá? E aí você coloca aqui um título chamativo para você escrever depois, tá? Vamos começar pelo título, depois eu vou explicar para vocês o que eu faria aqui para deixar a imagem mais legal e tudo mais. O título vai ser assim: a dica de glúteos que ninguém nunca te contou. De glúteos não, para glúteos, né? Para crescer glúteos. É um título mais chamativo, né? A ideia justamente é essa, a pessoa não pode ignorar isso aqui, cara. Né? Porque essa é a ideia do seu título. A pessoa não pode passar o olho e não querer ler isso, tá? Ela tem que querer ler, né? O que funciona muito bem de título? 5 dicas práticas. Por que 5 dicas práticas funcionam bem? Porque a pessoa quer saber pelo menos quais são as 5, né? Então aqui você já tem um conteúdo bom. Um título bom para isso. Qual que é aqui? Escolhe uma fonte legal para vocês. Tem uma fonte que eu já utilizo, que é essa daqui, vocês já devem conhecer aí da Sítios. Essa não é uma fonte que já vem no sistema, tá? Mas aí você pode, você mesmo baixar a sua fonte. Eu vou te mostrar aqui o que eu fiz. Eu fui aqui no site, acho que foi isso aqui, ó. Isso, Basic Fonts, por exemplo.
E aqui você escolhe uma fonte que você acha bonita. Ó, por exemplo, Lemon Milk é um tipo de fonte. Você faz um download aqui. Está, por exemplo, a fonte que eu uso é essa daqui, essa Bebas New. Só não vai ficar imitando a nossa, brincadeira. Pode imitar sim. Vocês aqui da consultoria pode. Você pode escolher uma dessas fontes aqui que te agrada mais, tá? E usar essa fonte a partir de então para você ter uma fonte diferenciada, uma fonte que não é a que vem no sistema, tá? Eu acho legal você ter a sua própria fonte. Show de bola? Então, voltando lá, eu uso essa fonte aqui. Então, a dica para crescer glúteos que ninguém nunca te contou. O que eu acho legal da gente fazer agora? Vamos pegar uma imagem de pessoas que você pode utilizar como fonte de inspiração, de motivação, de prova social. Então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos no Google Imagens e vamos pesquisar aqui imagens de mulheres, que é o meu público-alvo, de mulheres fitness treinando, tudo isso é uma forma de dar uma prova social para o meu post, beleza? Então, como eu geralmente faço, tá? Eu coloco em inglês, tá? Então eu coloco assim, por exemplo, Women Fitness e vejo aqui. E aqui eu vou achar algumas fotos de mulheres fitness, beleza? E como a gente colocou, aqui ele está botando no plural, né? Se quiser pesquisar no plural, aí bacana. Aqui tem várias opções, a gente vai ver qual que é a melhor aqui para o meu público-alvo, tá? O que é importante? Você vai clicar aqui em ferramentas e vai definir aqui os direitos de uso, marcadas para reutilização com modificação, que ele vai te autorizar a usar essas imagens, beleza? Tem que ser esse tipo de imagem para você fazer isso legalmente, tá? E aí você pode colocar tamanho, um tamanho grande para a qualidade da foto ser boa, tá? Então aqui você já vai ver vai restringir um pouco, tá? Mas você já vai ter algumas opções aqui de qualquer maneira. Se você clicar aqui, ele vai dar algumas fotos, por exemplo, essa daqui, pena que é uma foto muito pequena, né? Porque aqui, tá vendo que é uma foto muito reduzida? Isso aqui, a hora que eu jogo lá no meu PowerPoint, tá? Colei aqui, hein? Dei um Ctrl V aqui. Ela fica muito pequena. Essa seria uma foto boa, mas ela é muito pequena. E aí ela fica toda embaçada. Não sei se está dando para ver aí, mas é como se você estivesse vendo ela assim, ó. Tá vendo? Ela está embaçada. Uma foto sem qualidade. Ela tem que ser uma foto grande, de pelo menos uma resolução um pouco maior que essa. Por exemplo, essa foto aqui estava numa resolução muito boa, né? É uma resolução, tu consegue ver naquele quadradinho pequenininho ali que está escrito 4.288, por exemplo, tá? Então vamos pegar aqui, vamos ver uma outra foto aqui que eu posso utilizar. Vamos tentar botar glutes. Talvez apareça mais fácil que a gente quer. Aqui já reduziu bastante. Deixa eu tirar aqui e botar qualquer tamanho. Tá muito restrito ainda. Vamos clicar nessa daqui. Essa daqui talvez seja uma boa foto para mim, né? Não tá nenhum glúteo exagerado e tal. Talvez o glúteo exagerado seja legal do ponto de vista da prova social, como eu te falei, né? O Thiago Varela, por exemplo, só usa foto de mulher bombada, né? Isso talvez para o meu público funcione bem. Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto dessa aqui. Essa foto aqui também tá bem legal. Talvez essa foto aqui, eu vou usar essa foto aqui, é uma mulher fitness, tá tranquilo. Acho que vai ficar bacana. Vamos lá, copiei e colei aqui. Primeira coisa que você vai fazer é ajustar a foto no tamanho do formato aqui. Então você estica ela aqui. Por sorte, essa foto já estava no tamanho quadrado, mas às vezes você não vai encontrar. Então deixa eu dar só um exemplo aqui para vocês verem o que você faz quando não está no formato quadrado. Você vai copiar a foto aqui, você vai colar ela aqui, clica em formato da imagem, cortar. Peraí que está selecionado duas imagens. Pronto. Cortar, taxa de proporção, quadrado 1 por 1. E aí aqui, segurando o Shift, você vai arrastar ela para você centralizar, deixar ela do formato que você quiser, tá? Aí eu, por exemplo, usaria uma foto assim, tá? Agora você já tem uma foto em formato quadrado, você pega aqui, estica ela, ela virou o teu fundo, beleza? Mas a gente deu sorte,
achou essa foto aqui. Agora eu vou recuar essa foto, vou jogar ela para trás e meu título ficou assim. A princípio ficou terrível, tá? Porque essa fonte aqui não está deixando a pessoa ler a imagem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar 2 toques aqui nessa parada que vai parecer que é um negócio super profissional, mas eu fiz simplesmente aqui no PowerPoint. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir isso aqui para ficar num texto vertical, beleza? Que aí eu vou pegar essa imagem e agora eu vou cortar ela para deixar ela menos centralizada. Aí eu consigo jogar essa imagem mais para cá, por exemplo. Tá vendo? Pronto. E aí o texto vai ficar aqui. A princípio já melhorou. Meu foco na imagem, que é na menina fazendo agachamento, tá, mantive o foco. E aqui eu tenho o texto ainda. Só que ainda está ruim. Não importa a fonte que eu faça aqui, vai ficar meio ruim, tá vendo? Eu posso tentar várias fontes que não vai ler bem. O que eu faço, então, para isso aqui melhorar? Pega uma ferramenta de quadrado e coloca aqui em cima do título, tá? Coloquei aqui. Eu vou recuar só um para trás para ficar embaixo do título. Só isso aqui já pode resolver o problema. Se você quiser, você pode deixar isso aqui preto, por exemplo, colocar aqui em branco e isso aqui já resolveu, tá? Assim já ficou legal. Só que o que eu gosto de falar, que eu gosto de fazer, que dá um toque muito profissional. Vai em formato de forma, preenchimento da forma, gradiente, tá? E coloca em mais gradientes. Aí ele vai abrir essa abinha aqui do lado. Abrindo a aba aqui, você coloca preenchimento de gradiente, tá? Aí vai ter uma paleta assim, quase tudo isso aqui é padrão, tá? E aí você coloca 2 cores só. Tira essa daqui. Estou clicando nas paletas e excluindo elas aqui do lado. Vou escolher só 2 paletas. Essas duas aqui, por exemplo, tá? Deixa eu deixar cores diferentes até para a gente conseguir visualizar. Agora, seleciona a direção das paletas para que elas fiquem assim, uma do lado da outra, tá? Então aqui você pode ver, por exemplo, posso deixar ela do canto, eu posso deixar ela de baixo para cima, posso deixar ela de cima para baixo. E aqui na direção você vai colocar da direita para a esquerda, por exemplo, tá? E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar as 2 paletas pretas da mesma cor, tá? Vou colocar exatamente da mesma cor. E vou pegar essa paleta da direita aqui e vou reduzir a transparência dela no máximo, tá? Então isso aqui já facilitou muito a visualização. Só tem que tirar aqui o contorno de forma, que é essa moldura quadradinha que ficou aqui. A gente clica aqui e deixa sem contorno. Aqui já melhorou, mas tem como ficar melhor ainda. O que eu costumo fazer para melhorar isso aqui? Eu vou esticando isso aqui até ficar um ponto que fique melhor. Eu posso, inclusive, fazer outra coisa aqui que vai ficar melhor ainda. Estiquei até aqui, dou 2 cliques aqui, tá? E aumento só um pouquinho a transparência daqui. Então, vai ficando esse degradê legal que vocês estão vendo aí. Tá vendo? Então, essa é a forma que eu utilizo aqui para ter esse degradê legal, tá? Vou até aumentar um pouquinho aqui. Ó, ficou top assim. Dá para ler muito melhor agora, tá? Sem preocupação, né? Então, essa é uma forma de você produzir o conteúdo aí, né? A dica para crescer glúteos que ninguém nunca te contou. E aí, para quem não sabe aí qual que é a dica que eu vou falar, depois vocês vêm lá no meu Instagram, @renato_bianchini, beleza? Aí vocês vão conseguir ver lá qual que é essa dica. E aí, eu vou colocar aqui alguma identificação minha, né? Vocês vão ter a logo de vocês aí. Eu vou colocar a minha logo de identificação aqui. Eu acho que eu tenho ela em algum lugar aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo achar minha logo aqui para colocar ela. Ah, pronto. Achei aqui já. Então vou pegar aqui a minha logo, que já está num formato sem fundo, tá? E vou colocar ela aqui embaixo só para identificar que sou eu. Beleza? Então pronto, cara. Você tem uma publicação top aí agora para você fazer. E para você publicar um conteúdo bem legal aí. Ah, pô, eu quero ajustar isso aqui. Se você só esticar isso aqui agora, já dá para você ajustar. Eu, inclusive, já fiz muito conteúdo assim também, ó. Deixava aqui, aí deixa eu só ajustar o gradiente para aparecer mais a imagem. E aí toda a imagem fica um pouco sombreada, tá vendo? Deixa eu tirar aqui. Toda a imagem está um pouco sombreada. Também é uma outra forma de fazer, tá? Deixa eu voltar aqui estava, que a gente vai trabalhar em cima disso aqui.
Então essa é uma forma. E aí, pô, Renato, vou ter que fazer isso toda vez que eu quiser publicar uma coisa nova? Não, aí você vai fazer assim, ó. Cliquei com o botão direito aqui, duplicar slide, e aí agora, cara, você vai lá na internet de novo, vou pegar uma outra imagem aqui, vamos supor que eu queira falar sobre, vamos ver aqui, uma outra coisa. Vamos pegar uma outra imagem qualquer aqui, só para dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Pronto, essa imagem aqui. Posso pegar essa imagem aqui, vou tirar essa imagem que estava aqui, né? Deletei ela. Vou deixar essa imagem quadrada da maneira que eu ensinei para vocês, cortar a taxa de proporção 1 por 1. Deixo ela aqui, vou pegar ela, vou esticar ela toda aqui, beleza? E vou clicar aqui em recuar, enviar ela para trás, para ela ir lá para trás. Essa imagem ainda não ficou boa, porque ela está centralizada, sendo que o nosso texto está aqui do lado. O que eu faço com ela? Jogo ela um pouquinho para o lado aqui, vou colocar cortar e vou esticar essa imagem para ela ficar mais lateralizada. Aqui já deve funcionar bem. Ó. Pronto, aqui já funcionou bem. Ela já está bem legal, só que eu vou cortar ela para ficar no tamanho do slide e ficar fácil de eu visualizar aqui. Pronto. É essa imagem aqui agora. Aí eu posso botar um outro conteúdo aqui. Mulher tem risco de mulher ficar masculinizada? Inventei aqui na hora só por conta da foto que eu vi, cara. Nem tinha pensado nesse conteúdo, não. Aqui eu vou até diminuir um pouquinho a letra para ficar mais fácil. Aí vou dar uns espaços aqui. Vou botar até mais. Pronto. E aqui Ou então posso botar um título mais polêmico ainda. Posso botar assim: mulheres deveriam treinar mais braços do que o homem. E ainda boto entre parênteses: o corpo ficar masculinizado. Essa é uma dica que eu posso colocar aqui, né? E aí a mulher que bateu o olho nisso, ela vai pegar primeiro uma dúvida que ela sempre tem de, pô, quanto que eu devo treinar no meu braço para não ficar masculinizado, e ali uma forma que você tem de atrair a atenção dela. Aqui a gente pode falar, por exemplo, só para te dar um exemplo desse conteúdo, que mulher deveria treinar braço, porque frequentemente elas reclamam que o braço está flácido, que ela quer perder a gordura do braço. Só que uma das questões mais importantes, que não é a perda de gordura localizada, é ela deixar o braço mais rígido, com mais massa muscular. E isso pode resolver o problema dela. Então, ficou bem claro como usa o PowerPoint para produzir conteúdo, né? E aí você pode fazer que nem a Sítios faz também, né? Colocar aqui outras formas de produzir conteúdo, né? Então, um conteúdo que eu estou planejando produzir, por exemplo, é o passo a passo da pessoa, da criação de hábitos da pessoa do exercício físico. Então, ela começa do ponto 1 aqui, onde quero praticar exercício, e aí eu vou fazer... Isso aqui é mais complexo, né? Se você não tem muita facilidade de mexer, é mais difícil. Por exemplo, aqui eu consigo copiar, e aí depois eu vou colocar uma setinha. Então, assim, tem uma infinidade de formas. Como eu disse, essa é a forma que eu mais gosto de produzir conteúdo. Então, por isso que eu costumo fazer mais assim. Mas se você não tem tanta habilidade ainda com PowerPoint e tudo mais, você pode produzir assim que vai dar o mesmo resultado. É só você encontrar aquela que você se comunica melhor, tá? Então, basicamente, a gente pode ir brincando com isso aqui, fazer vários infográficos também. Vou terminar aqui só explicando para vocês o Canva, que é uma ferramenta gratuita para produção de artes assim para rede social, só para vocês poderem ter uma ideia, tá? Então estou aqui no site do Canva, tu vai fazer o teu cadastro lá, e quando você tiver o seu cadastro, você vai clicar aqui em criar um design. Quando você botar criar um design, você coloca post para Instagram, tá? E clicou ali no post para Instagram, ele vai abrir aqui um nome, uma forma de você produzir.
Aqui, o que é legal do Canva? Ele já dá vários tipos de publicações que são muito bonitas e que você pode utilizar. Então, aqui de cara, você já tem vários modelos que você pode usar para seguir, tá? Vou usar esse modelo inicial aqui, que é esse da mulher, dizendo fim da estação, promoção e tal. Então, aqui você já tem uma imagem com um possível texto aqui. Então, o que a gente faz? A gente usa esse padrão aqui para fazer exatamente aquela outra publicação. Então, a gente pode até usar essa daqui como base já. Ó. Pega essa imagem aqui, a gente deleta essa que eles dão aqui como padrão. Vamos colocar nossa imagem, só copiei e colei, Ctrl C, Ctrl V, tá? E já foi. Vou colocar ela aqui esticada, vou jogar a posição dela lá para trás. Aqui, pô, vou ter que trocar o lado, né? Porque às vezes eu nem preciso trocar o lado. Quer ver o que eu posso fazer aqui que eu acho que vai funcionar? Coloca girar, inverter horizontalmente. Aí já trocou o lado aqui, tá? Vou voltar lá, vou pegar aqui o título do meu post e vou colar por cima desse aqui. Vai ficar grande, mas a gente vai diminuir o tamanho depois. Tranquilo. Ó, seleciona tudo aqui. Como é que a gente seleciona? Aqui, pronto. Arrastei aqui, selecionei tudo. Vou diminuir isso aqui para 21, por exemplo. 21 acho que foi demais, né? Vamos botar 30. 30 já, acho que já funciona, mas eu vou colocar um pouquinho maior. 36. Beleza. E aí, aqui eu vou desagrupar, por exemplo, né? Para tirar todos esses elementos desagrupados. E vou deletar isso aqui para poder botar minha logo. Então eu vou lá, copio a minha logo aqui. Eu não sei se a minha logo vai direto. A logo não foi direto. A logo você vai ter que fazer outro processo. Você vai ter que clicar aqui em Upload. Deixa eu ver se agora vai. Não, acho que ela não vai, cara. Do PowerPoint direto ela não costuma ir, tá? Mas tem uma forma de eu pegar. Deixa eu pegar no meu site direto. Que aí eu consigo usar. Se for do PowerPoint, ele não vê como uma imagem, tá? Você tem que pegar, então aqui eu posso pegar, por exemplo, copiar essa imagem aqui, aí aqui eu consigo postar direto. Pronto, tá? Você, o que você vai fazer? Você tem a tua logo aqui no PowerPoint, você clica com o botão direito, salvar como imagem, e aí, falando isso, eu tenho que mostrar para vocês como é que faz isso, né? Salvar como imagem, e aí você seleciona um PNG lá para terminar, beleza? É assim que vocês vão fazer no seu logo, se você quiser usar ele no Canva. Se você já tiver o formato em PNG, aí no seu computador, melhor ainda. É só você fazer o upload dele aqui direto, beleza? Aí aqui você já tem a mesma publicação, só que num formato diferente. Você pode escolher, talvez aqui você prefira esse formato, tá mais profissional. Aí é com você, cara, você que decide, beleza? Aqui no Canva, pô, fiz essa postagem, show de bola. Você clica em baixar, ele vai te dar a sugestão de PNG, que é um arquivo de alta qualidade, você coloca baixar e tá pronto, cara. Essa postagem já tá pronta. É só você salvar ela e depois jogar lá para o teu celular para você colocar, tá vendo? O arquivo já está pronto aqui, ó. Deixa eu até sair aqui da frente de vocês. O arquivo está pronto aqui do meu lado. Vocês já podem usar ele ali, mostrar na página, abrir, enfim. A postagem está pronta, tá? Lá no PowerPoint, vou mostrar para vocês como que vocês fazem lá no PowerPoint também. Estamos aqui no PowerPoint. Se você quiser salvar essa imagem aqui, você clica em arquivo, salvar como, vai colocar este PC, coloca em formato PNG e bota lá, post sobre glúteos. Aqui você clica para selecionar o lugar que você vai postar. Vou botar aqui nessa pasta de consultoria online, por exemplo, post sobre glúteos. E aí ele vai salvar em formato PNG, tá? Salvou ele vai perguntar se você quer só a imagem que está selecionada ou todas que estavam ali. Eu vou botar só a que eu selecionei, né? Só essa daqui no caso. E aí tá lá, tá pronta a tua imagem já. Deixa eu ver aqui até se pronto, já tá até ali, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Já tem aqui a nossa imagem do post sobre glúteos. É basicamente isso, gente. Não tem mistério, tá? Então, assim,
eu espero que agora vocês estejam munidos de todo o conhecimento que vocês precisavam para produzir a consultoria online de vocês, cara. Espero que a consultoria online, talvez não digo ainda falta algum espaço, mas o conteúdo de vocês. Se ficou dúvida, cara, deixa aqui nos comentários, chama a gente lá no Stories da City, no direct. Faz um favor para mim, cara, deixa um like nessa aula aqui, só para isso fortalecer essa ideia, se essa aula foi produtiva para você, se você gostou, se você sentiu firmeza no conteúdo que a gente passou aqui, tá? A gente está rumo a essa proposta aqui, eu expliquei isso com detalhes na última aula, não expliquei tanto nessa, que é essa proposta de ganhar 10 mil reais por mês com consultorias online de treinamento. Eu sei que para muita gente isso é pouco, para muita gente isso é muito, mas é a primeira meta que eu vou ter com vocês juntos aqui na trajetória até 10 mil reais por mês de consultorias online de treinamento. Eu pretendo chegar nesse nível compartilhando tudo com vocês, tá? É lógico, o Renato ele não começou a produzir conteúdo na internet hoje, né? Não é do zero que eu estou saindo. Mas vocês podem começar hoje, para quem sabe chegar um dia e atingir esse resultado também. E eu estou disposto a ensinar tudo que eu aprendi nessa jornada com vocês. Simplesmente compartilhar o que eu sei com vocês, né? E acredito que a gente vai fazer outras aulas sobre produção de conteúdo. Pode ficar tranquilo quanto a isso, que eu sei que várias dúvidas que vocês tiveram aqui talvez ainda não foram sanadas, mas o que eu posso oferecer para vocês, o que você quiser perguntar para a gente vai responder para você lá no direct do Instagram, no meu próprio direct do meu perfil lá do Renato Bianchini, eu vou responder vocês. Faz uma coisa também, marca, tira uma foto dessa aula aqui, faz um videozinho aí de 15 segundos dessa aula, do meio dessa aula aí, e marca a gente lá no teu story só para mostrar que vocês estão aqui, que vocês gostaram dessa aula, que vocês aproveitaram. Deixa assim um comentário assim, pô, aula legal do Renato, ou aula chata pra caramba do Renato, se tu achar, não tem problema, só marca a gente lá no teu story só para eu saber se vocês estão aqui comigo e se vocês gostaram dessa aula. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. E não percam a próxima aula, daqui a uma semana, na terça-feira, às 9 horas, a gente vai falar sobre vender. Como que a gente vai vender? É uma das dificuldades do personal trainer e a gente vai vencer essa dificuldade juntos, beleza? Vou explicar com detalhes para vocês. Um grande abraço para vocês, então, e até a nossa próxima aula, gente. Valeu!